Você quer viver uma semana realmente produtiva? Um mês de resultados concretos? Uma vida que faça você sentir orgulho de cada escolha? Então encare a verdade. Não é o que você sonha que constrói sua vida, são os hábitos que você repete todos os dias. Uma pequena mudança diária, multiplicada por 7, já é suficiente para redefinir a forma como você se enxerga. E quando sua autoimagem muda, o mundo inteiro muda junto. Os estoicos já sabiam disso. Disciplina silenciosa vence promessas vazias. Eles lembravam que os maiores resultados não vêm de fora, mas da força que você treina dentro de si, na sua mente, no seu corpo e nas suas atitudes. Eles se preparavam como soldados antes da guerra, em silêncio, com constância, sem precisar de palmas nem de plateia. E é exatamente isso que você vai aprender agora. 7 hábitos estoicos, 7 armas de clareza e disciplina para blindar sua mente contra o desânimo e arrancar a estagnação pela raiz. São atitudes simples, mas capazes de redirecionar sua energia, restaurar sua determinação e reconectar você ao que realmente importa. Porque produtividade não é correr mais rápido, é parar de desperdiçar o tempo e a energia que você já tem. Você pode até acreditar que não tem tempo, mas o tempo existe. Ele só foi sequestrado por distrações, vícios e desculpas, que você repete toda vez que começa a avançar e se sabota no meio do caminho. Resultados não chegam para quem espera, mas para quem se prepara. É por isso que você precisa transformar ideias em ação, e ação em estilo de vida. Começando agora, escreva aqui nos comentários: hoje eu decido vencer. Porque uma nova vida não começa na próxima segunda-feira, mas no momento em que você decide parar de repetir o passado e criar o futuro que deseja. Antes de começarmos, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, essas palavras chegam em quem está buscando mais clareza. Vamos começar. 1. Comece o dia antes que sua mente invente limites. Os dias que trazem mais resultado não começam com grandes ideias, mas de pequenas escolhas. E a primeira delas é direta: levantar. Não se trata de levantar às 5 da manhã, nem de obsessão por produtividade. É sobre treinar sua mente, logo ao acordar, para lembrar quem realmente está no comando. Quando você aperta o botão da soneca, sem perceber, está dizendo a si mesmo: hoje eu fujo, hoje eu deixo para depois. Esse hábito parece pequeno, mas se infiltra em tudo. No treino que você desiste, no projeto que você posterga, na resposta que nunca manda, no sim que vira um talvez. Porque quando você começa o dia cedendo, o resto segue o mesmo ritmo, o da fuga. Marco Aurélio sabia disso. Em suas meditações, escreveu: quando o despertador tocar e a vontade de ficar na cama for grande, lembre-se de que você foi criado para agir, não para se esconder debaixo dos cobertores. É um lembrete duro e verdadeiro. Você não nasceu para se enterrar no conforto, mas para crescer na ação. Levantar cedo não significa acordar às 4 da manhã. Significa vencer o primeiro impulso que tenta roubar sua força. Pode ser às 6, 7 ou 8, pouco importa o horário, importa o gesto. O gesto de levantar antes que sua mente comece a inventar desculpas. Não existe negociação com a preguiça, ela sempre vence. Pense nisso, a mente é como um advogado criativo. Ela vai argumentar, justificar, racionalizar cada desculpa, até que você se convença de que o melhor é ficar. Mas a verdade é que nesse momento você não precisa de justificativas, precisa de ação. Levantar é apertar o botão interno da disciplina, é dizer ao corpo: agora é a hora. Mesmo com sono, mesmo sem vontade, porque é nesse primeiro movimento que você treina o músculo da decisão. Quem começa com firmeza, constrói consistência. Pense em um atleta, um guerreiro, um líder. Nenhum deles espera motivação para agir. Eles se movem primeiro e a motivação vem depois. Você também pode ser assim.
Alguém que constrói confiança não com promessas, mas com atitudes. Então, amanhã, quando o alarme tocar, levante. Não pense demais, não dê espaço à dúvida. Levante com a firmeza de quem já decidiu não viver no automático. E se essa consciência já acendeu em você, escreva aqui nos comentários: hoje eu começo antes das desculpas. Porque a forma como você desperta define a forma como você vive. E quem acorda com decisão, termina o dia com direção. 2. Esqueça os julgamentos. Tenha um diário. Existe um lugar onde a confusão vira clareza, onde pensamentos soltos ganham forma, onde sentimentos desordenados encontram direção. Esse lugar é o papel. Escrever não é um luxo, é um ato de higiene mental. É como tomar banho por dentro. Você limpa o excesso, organiza o caos e dá sentido ao que antes era só ruído emocional. Muita gente acredita que precisa do diário perfeito, da caneta certa, da letra bonita ou de frases inspiradoras. Mas o diário estoico não foi feito para exibir, foi feito para sentir. Na verdade, não importa o caderno, importa o gesto. Importa parar alguns minutos e colocar para fora o que estava travando por dentro. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Escrevia para si mesmo, não para impressionar os outros, nem para deixar herança, mas para treinar a própria mente. O que hoje chamamos de meditações era apenas seu diário particular, onde registrava sua luta interna, lembrando-se: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Entenda isso e terá força. Essa força nasce quando você para de pensar apenas com a cabeça e começa a escrever com a alma. Escrever não é só registrar ideias, é organizar o caos. A ciência comprova isso. Quando você escreve sobre o que sente, ativa áreas do cérebro ligadas à clareza, ao foco e ao controle emocional. Estudos mostram que isso reduz o estresse e aumenta a sensação de domínio sobre a própria vida. É como limpar um espelho embaçado e finalmente enxergar o seu reflexo com nitidez. Pense em seus pensamentos como folhas soltas ao vento. Sem ordem, se perdem. Mas quando você escreve, recolhe essas folhas e transforma em páginas. Páginas que contam sua evolução, guardam sua lucidez e registram sua transformação. James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, anota diariamente o que leu, o que aprendeu e até quantos exercícios fez. Não por vaidade, mas como prova de quem está se tornando. Porque quem escreve com intenção fortalece sua identidade. Você começa a enxergar padrões, perceber erros que se repetem, sentimentos que voltam, e pouco a pouco ganha mais domínio sobre si mesmo. Você não precisa escrever páginas. Pode começar com uma linha, uma ideia que te tocou, um erro que não quer repetir, um medo que deseja superar, ou apenas o que aprendeu no dia. O importante é que seja seu, sincero, presente. Esse momento com o papel é um espelho da alma. É onde você para de fugir de si mesmo, se encontra com quem foi, se conecta com quem é e semeia quem pode se tornar. Durante os próximos 7 dias, escreva uma linha por dia, uma reflexão por noite, uma lembrança por manhã. Porque escrever é plantar consciência, e toda mudança verdadeira nasce dela. Se essa decisão já está nascendo em você, escreva nos comentários: hoje eu escolho escrever minha evolução. Porque quando você coloca no papel o que sente, você para de se perder por dentro e começa, de fato, a se transformar. 3. Vença o amanhã eu resolvo. Sêneca dizia que a maior tragédia da vida não são os erros, mas o tempo desperdiçado. A procrastinação nos rouba algo que nunca volta, o agora. É fácil dizer: amanhã eu faço, depois eu resolvo, semana que vem eu começo. Mas essa é a mentira mais sedutora do mundo. Ela parece inofensiva
E é exatamente por isso que é tão perigosa. Age como veneno lento, uma autossabotagem disfarçada de desculpa. Postergar é como acumular lixo emocional. Cada tarefa ignorada vira peso, ruído, e ocupa um espaço mental precioso, o mesmo espaço que você poderia usar para criar, agir e construir. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você poderia ser bom hoje, mas escolhe ser amanhã. E nesse ciclo, o amanhã se repete tanto que um dia se transforma em anos. E a vida não espera tanto quanto você imagina. Para os estoicos, o valor de uma ação está no presente. Se algo deve ser feito agora. Procrastinar é um tipo de arrogância, é acreditar, sem nenhuma garantia, que o tempo vai estar disponível depois. É imaginar que sua energia será a mesma, que o cenário será perfeito, que o momento ideal vai chegar. Mas no fundo você sabe que não vai. Pense em uma casa sem limpeza por semanas. A sujeira se acumula devagar, até que o ambiente se torna sufocante. O mesmo acontece na mente. Pequenas decisões deixadas de lado viram grandes bloqueios invisíveis. Sêneca chamava isso de o maior desperdício da vida. Cada dia que passa é arrancado de nós. E quando adiamos, trocamos o presente, que é certo, por um futuro incerto. Por isso, se algo está te incomodando, resolva. Comece com uma única pendência. Se há uma conversa difícil que você vem evitando, tenha. Se existe uma decisão pendente há semanas, tome. Se você está esperando motivação para iniciar um projeto que nunca saiu do papel, pare de esperar. Haja, mesmo sem vontade. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa começar. Escolha uma coisa que está parada há dias, meses ou anos. Dê o primeiro passo ainda hoje. Um e-mail, uma ligação, um plano, um sim ou um não. Durante esta semana, enfrente uma pendência por dia. Não pela pressa, mas pela liberdade de sair do ciclo mental do depois. Cada coisa adiada é uma âncora que segura o barco da sua vida, mesmo quando as velas já estão prontas. Como disse Ralph Waldo Emerson, faça a coisa que você teme e a morte do medo é certa. Não espere inspiração, haja com clareza. O poder está em começar, o resultado vem no passo seguinte. E se você está pronto para cortar o ciclo da procrastinação, escreva aqui nos comentários: hoje eu faço o que precisa ser feito. Porque essa decisão repetida todos os dias talvez não mude o mundo em um instante, mas muda de forma definitiva o rumo da sua história. 4. Força interior é ação, não silêncio. Antes de qualquer conquista externa, existe um corpo que se levanta. Ficar parado não é descanso, é desistência disfarçada. Seu corpo foi criado para andar, expandir, empurrar limites, não para se curvar diante de uma tela esperando que a motivação caia do céu. Mover-se é mais do que uma questão de saúde. É uma escolha, a de não aceitar a estagnação. É dizer com o corpo: eu ainda estou aqui e eu não vou me abandonar. Muita gente acredita que os estoicos eram apenas pensadores silenciosos, mas a verdade é que eram homens de ação. Marco Aurélio não foi só imperador. Era também general, lutador, praticava esportes e enfrentava batalhas reais. Sêneca mergulhava em banhos gelados para treinar o corpo na dureza. Sócrates caminhava quilômetros, fortalecendo a mente enquanto endurecia a resistência. Eles sabiam que o corpo é o instrumento da alma. Se o corpo está fraco ou inerte, nenhum plano mental ganha força. Há uma história poderosa sobre o ex-presidente americano Theodore Roosevelt. Quando criança, ele era asmático, frágil e sem força. Seu pai olhou nos seus olhos e disse: "Você tem uma mente brilhante, Theodore, mas precisa fortalecer seu corpo." E aquele menino, com apenas 12 anos, respondeu: "Ok, eu vou fazer meu corpo forte." Esse foi o início da chamada vida extenuante.
e da transformação de um garoto doente num dos presidentes mais vigorosos da história. Sêneca já dizia: tratamos o corpo rigorosamente para que ele não seja desobediente à mente. Sem corpo firme, a mente cede. Sem movimento, a disciplina quebra, a energia trava e até a clareza se apaga. Você não precisa virar um atleta, precisa apenas se mover, porque a inércia física alimenta a estagnação emocional. Quem vence a preguiça no corpo começa a vencer a si mesmo. O exercício é o campo de treino da disciplina. Quando você se move mesmo sem vontade, fortalece o músculo mais importante, a constância. E quem aprende a resistir à tentação da inércia no corpo, aprende também a resistir na vida. Então, faça um pacto simples. Por 7 dias, mova-se todos os dias. Pode ser uma caminhada, um alongamento, uma dança, uma série de respirações conscientes entre suas tarefas. O importante não é o esforço, é o compromisso, é a mensagem. Eu não assisto a minha vida passar, eu participo dela. O corpo parado ensina a mente a aceitar a apatia. O corpo em movimento reacende a energia vital. Não é sobre performance, é sobre presença, sobre cuidar da base, não por vaidade, mas por integridade. Cada passo, cada gesto é um lembrete silencioso. Eu me levanto, eu avanço. E é nessa repetição que o corpo desperta, sustentando a mente diante das dificuldades. Porque quando você se move com disciplina, sua mente aprende a confiar em você. É aí que acontece a verdadeira transformação. O cansaço se converte em energia, a apatia em direção. Se mova pelos próximos 7 dias. Mesmo que o mundo esteja parado, mesmo sem vontade, mesmo sem aplausos, o seu corpo está ouvindo e ele responde com mais foco, mais força, mais vida. Se essa decisão já pulsa em você, escreva nos comentários: eu escolho avançar, mente firme, corpo forte. 5. Dê prioridade às suas noites de sono. Você quer acordar cedo, mas não consegue sair da cama. Quer ter energia e foco, mas vive cansado. Quer resultado, mas ignora o básico. O seu corpo precisa descansar. O problema não está só nas manhãs difíceis, está em como você encerra o dia. Você exige performance de uma mente que está esgotada, pede decisões de um corpo em colapso, e não há truque que substitua o sono, porque o sono não é uma pausa, é o coração do seu realinhamento mental. Enquanto você dorme, seu cérebro organiza memórias, regula hormônios, estabiliza seu humor e fortalece sua capacidade de decidir. É como um centro de comando fazendo reparos invisíveis. É a sua manutenção em pleno funcionamento. Negligenciar isso é como não carregar a bateria do celular e depois reclamar que ele desligou. Você cobra de si presença, mas vive no modo reserva. Sêneca já alertava sobre isso séculos antes da ciência confirmar. As pessoas temem a morte, mas vivem se enterrando aos poucos em noites mal dormidas, distrações inúteis e trabalho sem sentido. E é exatamente isso. Cada noite mal dormida é um pouco de você se apagando. Você perde energia, sim, mas perde também lucidez, clareza e poder de escolha. Dormir bem não é só saúde, é estratégia. É respeitar o corpo como instrumento da sua evolução. Sêneca cultivava caminhadas silenciosas ao entardecer, contemplação, o hábito de ensinar a mente a se aquietar. Ele sabia, nenhuma alma agitada encontra paz, nem para viver, nem para dormir. Marco Aurélio tinha seu ritual também. Antes de dormir, escrevia à luz da lamparina, revisava suas ações do dia, anotava erros, refletia sobre decisões. Encerrava o dia com consciência, não com pressa. Você não precisa de colchão inteligente ou aplicativos caros, precisa de intenção. Crie um ritual seu, desligue telas 1 hora antes, leia algo que eleve sua mente, faça uma oração, escreva uma linha no diário, respire fundo, agradeça. Feche os olhos com leveza
não com ansiedade. Porque dormir bem não é preguiça, é preparo, é declarar: eu me respeito demais para me sabotar no detalhe mais básico. E se essa consciência já despertou em você, escreva nos comentários: hoje eu escolho descansar para viver bem. Porque toda manhã poderosa nasce de uma noite bem terminada. E todo resultado duradouro começa na escolha silenciosa de descansar com dignidade. 6. Mude, aprenda, isso te fará crescer. Se você não está aprendendo, está parado. E estagnação não é descanso, é regressão disfarçada de rotina. Ela chega devagar, sem aviso, como um pequeno vazamento num barco. No início parece nada, mas quando você percebe, já está afundando na mesmice, na apatia, na sensação de que os dias passam, mas você não cresce. Talvez você já tenha sentido isso, como se estivesse apenas assistindo à própria vida de fora, vendo as oportunidades passarem sem energia para agarrá-las. Isso não é azar, não é falta de talento. É um sinal claro de que você parou de crescer. Aprender não é um dom, é sobrevivência mental. Não tem a ver só com livros ou diplomas, mas com a sua capacidade de evoluir diante da vida, de se reinventar nos desafios. A mente é como um músculo. Se não é desafiada, enfraquece e repete os mesmos padrões. Quem não aprende, não avança. Apenas gira em círculos, como uma agulha quebrada, tocando a mesma nota, até que tudo soe igual. Sêneca dizia: enquanto se vive, deve-se aprender a viver. E isso vale para qualquer idade, qualquer fase, qualquer caminho. Porque quando você para de aprender, começa a viver no piloto automático, reage sem refletir, decide sem consciência, sofre sem entender por quê. A neurociência confirma o que os estoicos já sabiam. Pesquisas de Stanford mostram que quem mantém o hábito de aprender desenvolve a chamada mentalidade de crescimento. A crença de que pode melhorar com esforço, mesmo depois das falhas. Essa mentalidade reduz o medo de errar e aumenta a disposição para tentar de novo. Aprender muda a forma como você pensa, sente e age. Mas por que mesmo assim tanta gente para de aprender? Porque aprender exige esforço e o cérebro humano prefere a repetição ao desafio. Porque vivemos numa era de consumo passivo, onde é mais fácil rolar a tela do que refletir. E porque o conforto vicia, ficar limitado ao que já sabemos parece seguro, mas por dentro corrói seu propósito, desacelera sua mente e esfria sua vontade. Olhe ao redor. Um empreendedor que para de estudar o mercado perde espaço. Um profissional que não se atualiza se torna dispensável. Um relacionamento onde ninguém aprende a se comunicar vira uma convivência automática. E uma pessoa que não se questiona mais passa a viver por costume, mas nada floresce no costume. Só sobrevive. Por isso, comprometa-se com o movimento. Não precisa fazer um curso caro nem mudar de carreira hoje. Comece pequeno. Leia 10 páginas de um livro que te instigue. Assista a uma aula que provoque sua visão de mundo. Aprenda algo novo com alguém mais jovem ou mais velho. E o mais importante, questione suas próprias verdades. Pergunte-se: será que existe um jeito melhor de pensar sobre isso? Essa pergunta abre caminhos, essa pergunta desarma crenças, e essa pergunta, feita com coragem, te coloca de novo na estrada do crescimento. Porque o que te trava, muitas vezes, não é a falta de oportunidade, é a falta de movimento interno, e esse movimento só começa quando você decide que não vai mais aceitar viver parado. Como disse Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI não será quem não sabe ler, mas quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. O conhecimento está aí, mas ninguém pode aprender por você. Aprender é um pacto com o seu futuro. E se você quer um futuro diferente, precisa aprender algo novo hoje. Então me diga,
O que você vai aprender esta semana? Escreva nos comentários. Hoje eu escolho aprender para nunca parar de crescer. Porque quem cresce todos os dias constrói uma vida em que os resultados não são sorte, são consequência. 7. Não abandone nenhuma parte da sua vida. Você já sentiu que perde o controle de si em pequenas coisas? Uma palavra dita sem pensar, uma expectativa quebrada, uma reclamação repetida. Às vezes não percebemos, mas são nesses detalhes que a vida escapa do nosso comando. É como se cada atitude impensada entregasse um pedaço da nossa força ao acaso. E quando somamos esses pedaços, sobra apenas a sensação de estar sendo levado pela maré, em vez de conduzir o próprio barco. Controle, para os estoicos, não era rigidez, era sabedoria em ação. Saber o que fazer com o que você sente, pensa e deseja. E esse tipo de controle vai muito além de quanto se gasta ou quantas horas você passa nas redes. É temperança, a arte de usar sua força interna para crescer e não para se sabotar. A primeira forma de controle é a mais esquecida, o da insatisfação. Reclamar parece desabafo legítimo, mas é vício emocional disfarçado de sinceridade. Cada reclamação repetida reforça a sua impotência. Cada ação devolve seu poder. Quem vive reclamando não busca solução, busca justificativa para continuar parado. É como estar no mar em um barco furado. Você pode culpar o furo, o vento ou quem construiu o barco. Ou pode pegar um balde e começar a tirar a água. A maioria reclama e afunda. Quem tem controle age e quem age se fortalece. A segunda forma de controle é invisível, expectativas. Você diz, não esperava por isso, como se o mundo tivesse obrigação de seguir seu roteiro. Marco Aurélio escreveu, tudo o que acontece era esperado por quem compreendeu a natureza da vida. Quem espera estabilidade eterna está criando a própria frustração. Você esperava que o outro fosse mais gentil, que o dia fosse leve, que o plano funcionasse de primeira. Mas a realidade não existe para satisfazer desejos, e sim para ser enfrentada com lucidez. Controle é esperar o melhor, mas estar pronto para o pior. Outro tipo de controle está na boca, ou naquilo que você decide deixar sair dela. Palavras lançadas sem pensar são flechas que não voltam. Epicteto dizia, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre eles. Desabafar pode aliviar, mas também pode envenenar. Nem todo pensamento merece virar palavra. Outro ponto é o controle dos impulsos. A vontade súbita de largar tudo, a resposta atravessada na raiva, a pressa em provar que está certo. O impulso sabota resultados. Temperança é respirar antes de reagir. Controle não é fraqueza, é estratégia. E existe o controle mais silencioso, o da narrativa interna. Você pode repetir, eu sou assim mesmo, ou escolher, estou aprendendo a ser diferente. Essa escolha molda sua identidade, e identidade repetida vira destino. Mas atenção, viver com controle não é viver engessado, não é reprimir emoção, fingir indiferença ou evitar prazer. É escolher com consciência, ceder quando quer, não porque não consegue resistir. É entender que nem tudo está sob seu comando, mas sua resposta sempre está. Nos próximos 7 dias, pratique esse tipo de controle. Escolha o silêncio onde viria o grito, a ação onde viria a reclamação, a pausa onde surgiria o impulso. Essa é a temperança, a força suave que direciona o caos. E se essa força já vibra em você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho dominar a mim mesmo. Porque não é o mundo lá fora que define seus resultados, mas o que você faz com o mundo dentro de você. E você pode, a qualquer momento, começar a ter resultados. Traga essa certeza para dentro da sua vida
Perdoe-se pelo que não soube fazer antes. Entenda que seus erros não te definem. Eles foram o chão que te preparou para este novo caminho. Talvez você pense, eu sei que preciso disso, mas será que vou conseguir pôr em prática? Essa pergunta separa quem deseja de quem realmente muda. Saber não transforma sua vida. Fazer, mesmo sem se sentir pronto, transforma. Você é mais forte do que imagina. Você pode mudar seus julgamentos, sua postura, suas escolhas. Marco Aurélio governava o maior império e ainda assim fortalecia seu caráter na filosofia. Sêneca tinha riqueza, mas treinava o desconforto voluntário para manter a liberdade interior. Epicteto não tinha posses, mas ensinava que o poder real está em viver com propósito, não com impulso. Esses hábitos estoicos não são regras para parecer produtivo. São práticas que devolvem direção, restauram força e reacendem sentido. Você não precisa mudar tudo em uma semana, mas precisa de clareza. Qual vida quer construir e qual já passou da hora de deixar para trás? Resultados começam quando você acredita em si e age com consciência. Escolha um hábito, um só, e comece hoje. Cada ação plantada agora rende frutos maiores do que você imagina. Obrigado por estar comigo até aqui. Se estas palavras trouxeram mais clareza para o seu caminho, inscreva-se no canal. Vamos seguir juntos, aprendendo a viver com mais consciência, coragem e serenidade.